Neste ano em que o Prêmio Montonet de Poesia comemora 23 anos, a Prefeitura da Estância Turística de Salto presta justa homenagem ao idealizador do evento. Oséia Singh Júnior é jornalista, mestre em História da Arte e da Cultura pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Autor de Adeus Cinema, biografia de Anselmo Duarte de 1993, Partida da Monção, tema histórico em Almeida Júnior, em 2004, entre outros. Oséia Singh Júnior nasceu em 1967, numa cidade onde nunca pisou. Deu os primeiros passos em Salto, interior de São Paulo. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Metodista e sou pós-graduado em História da Arte e da Cultura pela Unicamp. Mas a minha história no jornalismo começa muito antes, desde a minha infância, porque meu pai, ele era linotipista. Linotipista é um profissional que trabalhava muito antigamente nos jornais, numas máquinas gigantes que cunhavam as letras em chumbos. Então eu, já garoto, levava marmita para o meu pai nos jornais. Depois eu comecei dobrando jornais, montando páginas de jornais, eu era tipógrafo, e depois eu passei a ser revisor. E com 17 anos eu iniciei meu trabalho como repórter. Esse trabalho aconteceu tanto no jornal O Trabalhador, que é um jornal que não existe mais em Salto, era do Círculo Cristão, e depois continuou no jornal Tapirá, ainda na minha infância. Bom, a ideia do Prêmio Montonet de Poesia surgiu, primeiro, da minha paixão pela poesia. Se eu não gostasse de poesia, não teria essa ideia, né? A segunda coisa foi a paixão pela cidade de Salto. Eu queria que Salto fosse reconhecida, como outras cidades, por epítetos culturais. Por exemplo, Piracicaba, ela é reconhecida pelo Salão do Humor. Curitiba é conhecida pelo Festival de Teatro. E tantos outros exemplos. Eu queria que Salto fosse conhecida pelo Prêmio Montonet de Poesia. Quando eu voltei de Paris, através de um professor, eu fiz contato com o Benedito Rui Barbosa, na época ele estava escrevendo a novela Terra Nostra, e daí eu colaborei com alguns capítulos, principalmente que remontam a Paris, da segunda metade do século XIX, e eu consegui introduzir alguns personagens nessa novela, que foi o pintor Almeida Júnior, que é tema da minha dissertação de mestrado na Unicamp, e também Machado de Assis e outros personagens do século XIX. Bom, o Anselmo Duarte eu conheci quando era diretor da Cultura, só há mais de 20 anos, e a gente, com a intenção de preservar a obra dele, a gente criou a Hemeroteca Anselmo Duarte, que são os recortes de jornais, de revistas, que abarca toda a carreira dele, e foi a partir daí, manipulando esse material, que surgiu a ideia de escrever a biografia do Anselmo Duarte, que é o livro Adeus Cinema, que inclusive nesse novembro aqui de 2013 está completando 20 anos de lançamento. Então eu queria fazer essa homenagem, que é o Anselmo Duarte. O que eu penso de estar sendo homenageado é muito bom. Todo mundo gosta de elogios, gosta de homenagem, né? Mas eu fico um pouco preocupado, porque quando começam a homenagear a gente, geralmente a gente morre em seguida, né? Eu espero que eu contrarie essa regra e viva para assistir 50 anos, quem sabe ou mais, do Prêmio Montonet de Poesia.